Paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco nesse momento. Nós separamos aqui para falar sobre a primeira carta de Pedro 2:24. A carta de Pedro ela é pequena, tem 5 capítulos só, tá? Capítulo 2, versículo 24. A pergunta é: o que ocorreu na cruz? O que ocorreu na cruz? O que aconteceu lá? Porque Jesus ele foi a única pessoa a morrer na cruz? Coitadinho. Era assim que eu pensava. Quando eu era criança, eu via aqueles filmes, né? Sexta-feira vai passar, né? Nas televisões, todo mundo falando, né? Vão fazer encenações nas praças da morte de Jesus. Coitadinho dele. Mas era só Jesus que morria na cruz naquela época? Ele foi o único que morreu na cruz? Ninguém mais morreu na cruz? Ah, sim, aqueles 2 ladrões, um de cada lado, eles também morreram. Só? Não, pessoal. Naquela época era muito comum a morte de cruz. As pessoas que tinham cometido crimes graves, elas iam para a cruz. Jesus não era o único. Só que era assim, a pessoa que cometia crime grave e que ia para a cruz, era a pessoa que a sociedade descartava totalmente. Era uma morte terrível para pessoas terríveis. As pessoas tinham cometido coisas tão grave que ela tinha que morrer na cruz, ser humilhada. E ela recebia o nome de maldito, maldita, pessoa amaldiçoada. E era uma quantidade enorme de pessoas. Você sabe que a gente ouve falar muitas coisas, né? Mas houve uma pesquisa. O fato da gente ouvir pesquisa não quer dizer que, né? O povo faz isso, é importante. As pesquisas têm que fazer. Mas procuraram as listas das pessoas que morreram na cruz na época de Jesus e o nome dele não estava incluído nessa lista. Falei, uai, não entendi, né? Por que precisava achar ele na lista ou não? Será que todas as pessoas que morreram na cruz estiveram numa lista assim? Uma coisa é certa, na Bíblia tá. E a Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus é a regra para a nossa fé. Tudo que a gente precisa está aqui. Então a Bíblia diz que ele morreu na cruz. E ele se tornou maldito na cruz. Porque aquela maldição era minha, era sua. Nós, maldito. E ele tomou a nossa maldição e foi para a cruz. Então, o que aconteceu na cruz? Essa é a pergunta. O que ocorreu na cruz? E a resposta está em 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, ele levou, tirou nosso pecado. Quando ele levou o pecado, sabe o que aconteceu com a gente? Ficamos livres da maldição, livres da ira de Deus. A partir daquele momento, ele tirou o nosso pecado. Olha que coisa tremenda, que maravilha. Ele tirou um pecado que era impossível de nós fazer alguma coisa para tirar o pecado. Não tinha como. O pecado, ele já veio dentro, já veio de nascimento. Nós nascemos pecadores. Nós herdamos o pecado dos pais passado lá, do Adão, da Eva. Não tinha como tirar esse pecado.
Não havia quantidade de bondade, de coisas boas, de boas obras que fizéssemos para tirar. Tinha que ser alguém que não tinha pecado. A única pessoa que foi achada sem pecado foi o próprio Deus Santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, santo Deus. O Santo se encarnou, viveu entre nós e levou o nosso pecado. Ficamos livres da maldição do pecado. Santo Jesus. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, levou o nosso pecado. Então, lendo o versículo novamente, primeira carta de Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Que gesto de amor! O Criador, aquele que nos fez, que nos amou, que tinha o maior prazer de estar conosco. A ideia era estar o tempo todo, não podia mais estar, porque nós estávamos sujos, contaminados com o pecado. Então, quem há de ir por nós? Quem enviarei? Você lembra desse texto? Eis-me aqui, envia-me a mim. E ele veio. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. 1 João, Evangelho de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era esse Verbo? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava no princípio com Deus, e nada do que foi feito teria sido feito sem ele. Quem é o Verbo? Jesus, o Verbo. Jesus que encarnou, no versículo 14, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que coisa maravilhosa! Que Deus bendito! Glórias para sempre a Ele que nos amou tanto. Quanto amor! Quanto amor! Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, fostes sarados. Fomos sarados do pecado, da culpa, da morte, de tudo que é ruim. Agora Deus pode nos abraçar, agora Deus pode ficar conosco. Podemos nos unir a Deus novamente, conversar com Ele, estar com Ele e mais, e ir morar com Ele. Daqui a pouquinho, Ele está voltando, Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Iremos com Ele para a glória. Que notícia maravilhosa! Iremos com Ele para a glória. Agora, o que Jesus fez? Olha, que coisa, né? Aí, ainda vamos ficar aqui com o Pedro, nosso irmão Pedro, amado e querido Pedro. Jesus foi, assim, apaixonado por Pedro. Não fala mal de Pedro, para com isso, hein? Olha, a carta de Pedro, primeiro livro, a primeira carta, 3,18, diz o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez, Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele queria nos levar a Deus. O Deus Todo-Poderoso veio aqui na terra, se fez carne para estar com a gente. Que grande amor! Mortificado na verdade e na carne, mas vivificado no Espírito. Que Jesus tremendo! Você ainda acha que ninguém te ama? Ninguém gosta de você? Você é uma pessoa insuportável? Você sabe disso? Não importa, Ele ama você. Ele ama você. Ele não ama o seu pecado, a sua chatice, tá? A maldade do seu coração, mas Ele ama você e Ele tem uma paixão tão grande, já foi provado.
Olha, a maior prova de amor foi na cruz. Deus prova seu amor para com você, para comigo, indo na cruz no nosso lugar. Mas não ficou na cruz, ressuscitou. Está vivo e vai voltar. Jesus vai voltar. E olha só o que ele fez ali na cruz, morreu por nós, tirando o nosso pecado, limpando. Ele nos limpou de toda injustiça, limpou de todo pecado, limpou de toda maldade. E agora Jesus cancelou a maldição da lei que era contra nós. Ele cancelou a maldição da lei que era contra nós. Ele se tornou maldito. Maldito Jesus, olha, se tornou maldito para que você pudesse ser bendito, para que eu pudesse ser bendita, para que pudéssemos ser benditos do Senhor. O que é bendito? Benditos, abençoados do Senhor. Gálatas 3,13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz aí. Cristo nos resgatou, nos comprou, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Jesus se tornou maldito, Jesus se tornou maldito, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito Jesus. Você já tinha pensado nisso? Maldito Jesus? Sim, maldito Jesus. Por mim, por você. Você ainda acha que não tem ninguém que gosta de você? Ah, porque você nasceu nessa família? É? Você se esquece de tudo que ele já fez e faz todo dia para você? Ah, é porque eu não tenho tudo que eu quero e nem vai ter, tá? Nem vai ter. A gente nunca vai ter tudo o que quer. Por isso que é importante conhecer a palavra, porque nós temos que ter um desejo na vida, um desejo. Deus, querer Deus o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, amar Deus, querer estar na presença dele, adorar e querer ir morar no céu com ele e não ver a hora de Jesus voltar. Esse tem que ser o nosso desejo. Quer ter aquela moça bonita, quer ter aquela casa, quer ter aquele carro. Olha, somos insatisfeitos, pessoas insatisfeitas, somos pessoas ingratas, porque não conseguimos reconhecer o tão grande amor de Deus. Que pena, que pena, que pena. Mas isso pode mudar. Tá? Pode mudar. Lembra que nós tivemos uma série de lições sobre arrependimento? Se arrependa da falta de gratidão, falta de reconhecimento de tudo que ele já fez por amor. Se a morte de cruz não foi amor, então não sei mais o que é amor. Se a desgraça, a maldição que estava sobre ele não foi uma demonstração de amor, então o que é amor? Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Santo Deus, santo, 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 se tornou maldito. Toda podridão, todo mau cheiro, toda a sujeira do pecado estava sobre ele toda. Por mim e por você. Isso é amor. Ele te ama. Jesus te ama. Pastor, Jesus te ama. Missionário, obreiros, crentes da igreja, irmãs do círculo de oração, pessoas que são tão trabalhadeiras na igreja. Ele te ama, ama muito. E o que você está fazendo está sendo tudo anotado
não está ficando nada esquecido. Continua fazendo por amor pelo que ele já fez, pelo aquilo que ele é, por gratidão continua fazendo. Pastor, dá sua vida assim. Obreiro, dá sua vida assim. Ele deu a dele. E ama ele, faz por ele. Não espera tapinha nas costas. Não precisa. O que mais a gente precisava já tivemos. O que mais a gente precisa? A gente já tem. O grande amor de Deus. Sabe lá em Romanos 5, acho que é Romanos 5, ele derramou assim, ó, o amor dele no nosso coração. Lembra? Através do Espírito Santo, ele derramou o amor dele no nosso coração. Que você receba esse grande amor de Deus, que te envolve esse grande amor de Deus. Fica feliz e agradecido. A cruz, para nós hoje, ela simboliza amor, grande amor de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu sou a Luzia, você está aqui no canal Luzia Telestai. Se inscreva, compartilhe, clica aí no joinha, faça os seus comentários. Que Deus te abençoe muito.